Corinthians chegou ontem também, outra estatística bacana, a 25 jogos seguidos metendo gol. A última vez que o Corinthians não faz um golzinho, pelo menos nos 90 minutos, foi em outubro do ano passado contra o Flamengo, 0x0 na Copa do Brasil. Depois fez gol, pelo menos um gol em todo mundo. E é a maior sequência do século do clube. Enfim, eu gostei do Corinthians, pragmático, um Corinthians fazendo muito com menos, e fazia tempo que isso não acontecia. Aquele Corinthians meio vida louca ficou de lado e foi um Corinthians mais cabeça no lugar, Ivan. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades. O que a imprensa falou, isso porque o Corinthians segue a todo vapor, venceu o Mirassol jogando em casa, apoio da torcida, jogando bem. Ainda bem que voltou a jogar melhor, né? Tinha feito uma partida bem ruim no meio de semana contra a Universidade Central e agora pôde ganhar e ganhar com muita propriedade para cima ali do time do Mirassol. Isso reforçou ainda mais aquela força do timão que segue a todo vapor para seguir firme e forte nessa luta pelo título do campeonato paulista. Muitas informações a partir de agora, o Vessone, junto com seus companheiros de bancada ali, puderam analisar e também elogiar demais a atuação do timão. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O link do Band Esportes estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. De Muralha se tornou ontem o segundo goleiro que mais tomou gol na história do estádio. Do Corinthians, 14 gols, ele foi para 14 gols, tomou pelo Figueirense, pelo Curitiba, pelo Flamengo e agora pelo Mirassol, mas já tinha tomado o Mirassol, ao todo 14. Só o Fábio tomando 18, 10 pelo Cruzeiro e 8 pelo Fluminense, só o Fábio tomou mais que o Alex Muralha. Corinthians chegou ontem também, outra estatística bacana, a 25 jogos seguidos metendo gol. A última vez que o Corinthians não faz um golzinho, pelo menos nos 90 minutos, foi em outubro do ano passado contra o Flamengo, 0x0 na Copa do Brasil. Depois fez gol, pelo menos um gol em todo mundo. E é a maior sequência do século do clube. Até então era o time da Série B. E aí o contexto de Série B ajuda, obviamente, né? Então, com 24 jogos seguidos, agora 25 seguidos metendo gol. Mas precisava ser baliza zero. E conseguiu ontem, depois de algum tempo, ser baliza zero. Romero destaque também, meteu um gol importante, gol 66 dele com a camisa do Corinthians, isoladamente agora artilheiro do século, já era o maior artilheiro estrangeiro da história, já era do estádio também, e são 100 participações agora em gol, entre assistências, é o segundo do século, só perde para o Jadson também, números muito bacanas do Romero. Você pode não gostar dele, mas no mínimo respeitar, e é o mínimo que o torcedor tem que fazer, e eu fico bem chateado quando eu vejo um outro desrespeitando uma figura emblemática da história recente do Corinthians. Gustavo Henrique estreou na temporada, primeiro jogo, também foi muito bem. Enfim, eu gostei do Corinthians, pragmático, um Corinthians fazendo muito com menos, e fazia tempo que isso não acontecia. Aquele Corinthians meio vida louca ficou de lado e foi um Corinthians mais cabeça no lugar, Ivan. Esse é um ponto interessante, Arnaldo, que o Vessone traz, desse Corinthians mais pragmático e não no aspecto negativo, né? Durante muitos anos, o torcedor corintiano estava acostumado a um Corinthians que, mesmo ganhando de 1-0, tinha o jogo sob controle. E esse Corinthians a gente não via vendo sob a batuta do Ramon Dias. Ontem não. Até quando eu olhei a escalação, não sei se o Vessone também ficou com essa impressão, quando ele até destaca que o Corinthians se ajustou entre os jogadores do decorrer da partida, eu fiquei preocupado com o 4-3-3. Que eu falei, olha, a linha de 3 volantes é interessante, só que... E a capacidade criativa? Porque provavelmente o Memphis volta para tentar construir e ajudar na criação, mas você só tem um cara. A falta do Garro é muito importante. Só que o Corinthians não fez parecer esse jogo tão complicado, tão tenso, tão nervoso. E volto a destacar esse ponto do Vessone. É um controle de jogo importante que o Corinthians adquire ou que o Corinthians demonstra pensando em jogos decisivos contra a Barcelona de Guayaquil e contra São Paulo Santos no Paulistão? Sim, eu acho que é necessário. É claro que a gente tem que levar em consideração quem está do outro lado, né? E o Mirassol está muito mal, mas está muito mal mesmo. Entrou numa espiral ali, né? E tem uma coisa curiosa envolvendo o Mirassol, a gente pode passar pelo Bragantino, são times que, embora, sobretudo o Mirassol, muito inferior tecnicamente ao adversário, ele tenta jogar de igual. Eu sempre fico, eu acho nobre
Acho legal, interessante. Isso é uma praga, não tem nada de nobreza. Mas, é assim, né? Então você tá com o Muralha, com o Alain Periur, com o Reinaldo e tal, e você vai tentar jogar, saindo jogando curtinho e tal. Quantas vezes? Então, assim, né? O adversário ajudou nesse aspecto ao Corinthians conseguir se adaptar durante a partida, a controlar um pouco o jogo, não ser tão precipitado, não precisar acelerar tanto. Então tem essa questão. Eu acho que não imagino que seja um modelo aplicável no jogo de Guayaquil. Eu acho que é uma outra conversa. Mas foi importante para esse jogo para tentar jogar de uma outra maneira. Não acho que essa maneira ela seja muito afim ao DNA que esse time tem. Esse time tem a marca que o Vessone falou. Ele faz gols em todos os jogos. Os jogadores têm características ofensivas. Mesmo os caras no meio-campo, que não são os armadores e atacantes, eles têm características de criação. O Carrillo, o Bidon e tudo mais. Aliás, que partida do Bidon ontem. Mais um, parece um veterano jogando. O Garro não estava, mas você tinha um volante armando. E depois entra o Maicon. Quando você tem jogador, né? Vamos combinar que tem jogador. Belo banco. E aí, a única coisa que eu não gostei do jogo, a firula. Eu acho que o Corinthians abusou. O Corinthians tentou fazer gol de taquito. Tava 1 a 0. Tava 1 a 0. E o Anselmo Ramon perdeu o gol do empate. Exatamente. Tentou dar chapéuzinho para lá e tal. Isso o futebol, normalmente, o Mirassol permite. O futebol não permite. E acho que é uma característica de jogadores do Corinthians também, esse tipo de situação inerente a ele. O Memphis Depay é assim um pouco. Sempre foi assim, né? Por exemplo. Então, foi uma questão assim, o jogo não teve risco, porque, embora tivesse um gol anulado no Mirassol, porque o adversário era frágil. Mas o Corinthians abusou até fazer o segundo, da firula. Sim. O resto, acho que o Corinthians fez bem taticamente, acho que as trocas foram corretas. Então, só essa ressalva, porque em Guayaquil não dá para fazer firula. Contra Santos ou São Paulo não dá para fazer firula. Na final, contra o Palmeiras, não dá para fazer firula. E acho que essas circunstâncias aí, só para estudo da comissão técnica e tal, eu só não gostei disso. Acho que o Corinthians, até fazer o segundo gol, que definiu o jogo, abusou demais do requinte. E não foi objetivo, na minha visão. E o lance do Yuri representa o que o Arnaldo falou. Em sim. vez de dar a chapada normal e faz o gol, aí vê se está impedido ou não. E tava, né? Sim. Ia ser anulado, mas faz a chapada e faz o Tenta gol. meter de letra Aí é sacanagem. brincadeira, né? Massa, quando a gente fala do meio de campo, e falei muito da questão dos 3 volantes, o Arnaldo toca num fator que é fundamental. São 3 volantes que têm muita habilidade de sair conduzindo bola. No meu entender, conduzindo bola. No meu entender, o Bidon tem muita qualidade para fazer essa conexão, para ajudar nessa construção. O Carrillo já caiu nas pontas, caso do Martínez também. Só que o Martínez também desarma muito bem. Achei uma ideia um tanto quanto interessante você colocar 3 volantes, mas 3 volantes têm muita habilidade nesse meio de campo. Como é que você vê esse novo desenho? Sem o Garro, mas com os 3 volantes, com essa qualidade mais de saída e não um volante, vamos dizer assim, aquele primeiro volante mais de marcação. Bom, o Ramon Dias explicou por que deu certo, né? Porque tanto o Yuri como o Romero fizeram o para trás mente, porque fica um buraco no meio campo. O Martínez não, mas o Martínez tem que ficar um pouco mais, mas eu imaginei, quando vi o time postado em campo, que seria o Bidon fosse fazer essa leitura de bola um pouco mais avançada. Em alguns momentos pensei, bom, ele vai recriar o Memphis como o meia e colocar 2 atacantes, Romero e o Yuri. Não fez isso, ele abriu o Romero de lado, que é onde eu acho que ele rende menos. E isso demorou para o Corinthians entender. Se você reparar, até 18 minutos o Corinthians passou do meio campo. Sim. Era o Mirassol que tinha a bola. Mas dar a bola para o Mirassol seria a mesma coisa que dar a bola para mim no campo. É inútil. O máximo que eu posso fazer é esconder a bola aqui embaixo e sumiu a bola. Entendeu? Porque tem uma praga, uma maldição no futebol brasileiro, que é a seguinte. Que número de camisa você usa? 40, 42. Serve em mim? Não. Não. Se eu usar uma camisa sua, vai ficar um negócio, vai ficar parecendo um t-shirt,
Como é que aquelas moças usam? Como é que fala? Top. Baby look. Baby look. O Márcio ia vir aqui de baby look, com metade da minha pança de fora. Entendeu? E os técnicos novos no Brasil, eles querem que uma camisa 40 sirva num cara como eu. Você vai vestir um Frankenstein com a camisa 40? É inacreditável. Entendeu? E você conversa com eles, vive numa realidade paralela. A mesma coisa o treinador do Bragantino foi demitido do Cruzeiro porque não soube lidar com os reforços. Entendeu? Saiu do Cruzeiro por causa disso. Você precisa ter característica para fazer isso. Tá lembrando que é o cropped também, que a Isaia me lembrou pra gente, cropped. Que... isso aí. É que eu não sei tanto. Eu já não uso regata, porque se eu botar uma regata vai ficar igual um marshmallow. Fica uns negocinhos sobrando aqui, outro ali. Uma parte é vermelha, outra parte é branca. Quando eu vou na praia, é um negócio ridículo, né? Melhor você não ir quando eu for. Caça-fantasma, exatamente. Olha. Entendeu? Cara, os caras querem. Não adianta eu querer fazer uma tatuagem. Fui no tatuador, falei, cara, ele falou assim pra mim, vamos desenhar um mapa mundi, porque quando você virar, forma um país. De tanta dobrinha que tem, cara. Não dá. Você tem que saber a realidade tua, qual é. Não dá pra você ter um modelo de jogo propositivo com o Muralha no gol, com todo o respeito. Entendeu? Com os dois zagueiros, com os zagueiros que o Mirassol tem. Sabe, a bola não para na frente, a bola volta o tempo todo. E mesmo assim o Corinthians ficou 18 minutos sem passar do meio campo. Eu marquei, eu vi o jogo. Né? Então isso me preocupa. Não estou preocupado com o Corinthians, estou preocupado com o modelo. Porque quando eu me preocupo com o Corinthians, os caras ficam bravos comigo. Sim. Entendeu? Então, ele não fez a recriação daquilo que você me perguntou no início, né? De ter um cara mais atrás. Eu achei que fosse o Memphis, ele tem qualidade para fazer isso. Não fez. Aí depois que a primeira bola chega... Aí, a sensação que eu tenho é que o estádio, a coisa vira vira um negócio assim que é igual, né, praia de tombo. Não tem mais jeito, é uma atrás da outra e vai até fazer o gol. Aí faz 1-0. O segundo tempo, veja, o Mirassol teve a chance para fazer o gol com o Anselmo Ramon. Se você tem ali um jogador diferente... Ele poderia ter feito o gol de empate, mesmo sem jogar nada, mesmo o Corinthians tendo tido um jogo com mais controle. E o Yuri Alberto não fez o segundo gol. Sai o segundo gol, acaba, o resultado é mandatário, ele fala por si, Corinthians está classificado. Mas, Guayaquil, semifinal contra o Santos, né, ou contra o São Paulo, é outra conversa. É outra história. Né? É claro que ele vai ter o Garro, né, ou o Garro ou o Coronado, eu não sei... Coronado muito tempo fora? Não, né? Ninguém sabe. O Corinthians ainda não divulgou, né? Oficialmente o período, né, sim. Só anunciaram ontem do nada. Lá deve ter sido no treino, porque ele, contra os venezuelanos ele estava no banco, só não entrou. Mas estava à disposição. Isso é uma coisa que preciso pensar. Mesmo, né? Se for o Novo Horizontino é um desses times que não joga tanto dessa forma... Escancarada, né? De peito aberto. 3 zagueiros, bola alta. 3-4-3. É um time mais equilibrado, entendeu? Um pouco mais competitivo. O São Paulo não vai... Bom, é outro assunto para outra hora, mas o São Paulo vai ter um pouco de dificuldade hoje. Vai ser mesmo. Aliás, é um ponto interessante. Diante da facilidade que a gente viu dos 3 grandes contra os 3 pequenos, se o São Paulo vai ter esse mesmo caminho, mas o tricolor a gente fala daqui a pouco. Mas, Vessone, diante desse Corinthians, que até o Arnaldo lembrava bem, de alguns jogadores que têm esse requinte, e às vezes até, de uma certa maneira, parece um desrespeito, esse excesso de firulas, um cara que não tem, e eu concordo quando você falou na sua fala final, sobre o Romero, né? Romero é impressionante como ele, mesmo nas partidas em que o Corinthians foi mais... Foi mais fantasioso na troca de passes, enfim. O Romero é o cara que sempre está ali à disposição, ajuda. Se precisar voltar, ele volta para marcar. Se precisar atacar pela ponta, como o Massini lembrou bem, que não é um setor muito positivo, onde ele atua, ele vai. Se ele quer atuar como... Se o Corinthians precisa que ele atue como 9, ele atua. O Romero é um cara que é pau para toda a obra, está todo momento fazendo parte desse Corinthians, no que o Corinthians precisar. É um cara que sempre joga com uma seriedade impressionante, né? É um cara que, para o torcedor corintiano, como o torcedor corintiano gosta, honra o uniforme alvinegro. Sabe por que dá tão certo o Romero no Corinthians? Porque ao longo da história o Corinthians teve muitos Romeros. E não é Romero
o atacante. Teve Romero goleiro, teve Romero lateral direito, Romero zagueiro, Romero volante. O que eu quero dizer? Jogadores que sabem a sua limitação, mas que deixam tudo em campo, que respeitam a instituição e que isso acaba caindo nas graças da torcida. E é aquilo que todo mundo fala, né? A gente sabe que no futebol, nem sempre o time que você torce vai ganhar. A gente sabe, tem essa noção, o torcedor não é idiota, né? Você sabe que num jogo você pode ganhar, no outro você não é tão favorito, pode perder. Porém, o que a torcida nunca aceita é um time que entra em campo e não se dedica, sabe? O time pode perder, mas se ele perder indo pra cima, se esforçando, dando o máximo pra tentar ganhar, pra tentar empatar que seja, aí sim a torcida não fica chateada, entende que beleza, deu o máximo, mas pelo que é o futebol, você não conseguiu vencer o jogo. E o Romero, ele retrata muito bem isso, né? É um jogador que, por mais que não seja o mais técnico, o mais habilidoso, é um cara que é muito dedicado. O Romero, você pode falar tudo dele, menos que ele não é um cara esforçado, que ele não se dedica pra dar o seu melhor dentro de campo, né? Então, assim, dessa maneira, ele vai conquistando a torcida, a imprensa. É um jogador que sempre joga de uma maneira muito regular, é um cara que você não vê dando trabalho nenhum, então nem à toa que ele é um dos ídolos desse Corinthians. E eu quero saber se você concorda, discorda, opine abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos, valeu!